A vibração do celular cortou o silêncio da caminhonete Toyota, enquanto Osvaldo Menezes Prado dirigia pela estrada de terra batida que serpenteia entre os pastos de São Félix do Xingu. Era 7 de junho de 2012, quinta-feira, e o sol amazônico começava a se inclinar no horizonte, tingindo de laranja as nuvens carregadas que prometiam chuva para a madrugada. Osvaldo tinha 47 anos e conhecia aquelas estradas como poucos. Desde 1998, quando abriu a Agropecuária Menezes em Redenção, havia percorrido milhares de quilômetros pelas fazendas do sul do Pará, vendendo ração, sementes e equipamentos para pecuaristas que transformavam a floresta em pasto. Era um homem respeitado na região. Cabelos grisalhos, bigode aparado, sempre de camisa social mesmo no calor úmido da Amazônia. Naquela tarde, dirigia-se à fazenda Santa Rita para uma cobrança que vinha adiando há 3 meses. O pecuarista Antônio Carlos Ferreira lhe devia R$ 34.800 por uma compra de sal mineral e suplementos alimentares para o gado. Não era a primeira vez que Osvaldo precisava fazer esse tipo de viagem. Na pecuária amazônica, nem sempre os negócios eram resolvidos por telefone ou e-mail. O celular vibrou novamente. Era Luciana, sua esposa. Oi, amor. Chegou bem? Osvaldo reduziu a velocidade ao passar por uma ponte de madeira sobre um igarapé. Algumas maritacas voaram assustadas entre as árvores. Estou chegando na fazenda agora. O Antônio Carlos confirmou que vai estar lá até às 8. Não demora muito, tá? Amanhã tem reunião cedo com o pessoal do banco. Pode deixar. Resolvo isso rápido e volto cedinho amanhã. Às 19h32, Osvaldo enviou uma última mensagem. Tudo certo, volto amanhã. Do outro lado da linha, Luciana guardou o telefone e continuou preparando o jantar na casa de classe média alta onde moravam, no centro de Redenção. Ela não imaginava que aquela seria a última vez que ouviria a voz do marido. Na fazenda Santa Rita, Antônio Carlos Ferreira esperava sentado na varanda da sede, tomando uma cerveja gelada e observando as primeiras estrelas surgirem no céu amazônico. Às 20h15, quando Osvaldo ainda não havia chegado, ligou para o celular do empresário. A chamada foi direto para a caixa postal. Deve ter ficado sem sinal, pensou o pecuarista, acostumado com os caprichos da telefonia móvel naquela região onde a cobertura era irregular. Mas Osvaldo Menezes Prado jamais chegaria à fazenda Santa Rita. Quando o despertador tocou às 6h da manhã seguinte, Luciana Prado já estava acordada há 2 horas, olhando fixamente para o celular em silêncio sobre a mesa de cabeceira. Osvaldo sempre a acordava com um beijo no rosto quando voltava de viagem. O lado esquerdo da cama continuava intocado. Às 7, ela ligou para o marido, caixa postal. Às 7h30, ligou para Antônio Carlos Ferreira. O pecuarista confirmou que Osvaldo não havia aparecido na fazenda na noite anterior. Ele disse que estava chegando, mas nunca apareceu aqui, dona Luciana. Achei que tinha desistido ou que surgiu algum imprevisto. Às 8h, Luciana cancelou a reunião no banco e saiu de Redenção em direção a São Félix do Xingu, acompanhada pelo cunhado Mário e por 2 funcionários da Agropecuária Menezes. O percurso de 180 quilômetros, que normalmente levava 3 horas, se transformou numa tortura silenciosa através da BR-155, com Luciana ligando insistentemente para o celular do marido a cada 15 minutos. O primeiro sinal da caminhonete Toyota branca foi encontrado por volta do meio-dia, numa pequena lanchonete na entrada de São Félix do Xingu. A dona do estabelecimento, Maria dos Santos, de 58 anos, lembrava vagamente de ter visto o veículo estacionado ali na tarde anterior. Um homem de bigode, bem vestido, parou aqui ontem umas 5 e pouco da tarde, comprou uma garrafa de água e perguntou o caminho para a fazenda Santa Rita. Disse para ele seguir pela estrada do Cateté. A partir dali, os rastros de Osvaldo se perderam nas dezenas de ramificações de estradas de terra que cortam a região. Luciana e os acompanhantes percorreram todas as propriedades no caminho para a fazenda de Antônio Carlos, questionando peões, vaqueiros e moradores de pequenos povoados. Ninguém se lembrava de ter visto a Toyota branca. Na sexta-feira pela manhã, 2 dias após o desaparecimento, um vaqueiro encontrou a caminhonete abandonada numa estrada secundária que leva ao rio Cateté, a cerca de 15 quilômetros da fazenda Santa Rita. O veículo estava posicionado na beira da estrada,
com as portas destrancadas e a chave na ignição. Os documentos do carro continuavam no porta-luvas, junto com alguns papéis da empresa e uma agenda de couro marrom que Osvaldo sempre carregava. O que havia desaparecido era o celular Samsung e uma pequena bolsa de couro onde Osvaldo guardava dinheiro e cartões. A Polícia Civil de São Félix do Xingu abriu inquérito no mesmo dia. O delegado Marcos Aurélio Ribeiro, um homem experiente de 52 anos que havia investigado dezenas de casos de desaparecimento na região amazônica, coordenou as primeiras buscas. Casos como esse não são raros por aqui, explicou à família. A vastidão da região, as estradas precárias, a falta de comunicação, às vezes a pessoa se perde, às vezes há problemas mecânicos, às vezes... Ele não completou a frase, mas todos entenderam o que não foi dito. Durante 2 semanas, grupos de busca vasculharam a mata ao redor do local onde a caminhonete foi encontrada. Bombeiros de Altamira vieram com equipamento especializado, incluindo cães farejadores. Moradores locais se voluntariaram para percorrer trilhas e igarapés. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a região por 3 dias consecutivos. As versões sobre o que havia acontecido com Osvaldo começaram a se multiplicar e se contradizer. João Batista, um peão da fazenda São José, afirmou ter visto um homem que correspondia à descrição de Osvaldo embarcando numa voadeira com 2 homens desconhecidos no porto improvisado do rio Cateté, por volta das 7 da noite de quinta-feira. Eram 2 cabras que eu nunca tinha visto por aqui. Um deles era baixinho, usava boné. O outro era mais alto, de camisa vermelha. Eles estavam esperando alguém há um tempo. Mas Severino Costa, vaqueiro aposentado que morava numa casinha próxima ao local onde a Toyota foi encontrada, contou uma história diferente. Vi sim o homem da caminhonete branca, mas ele voltou pela mata, a cavalo, com um rapaz novo. Era umas 7:30 da noite. Já estava escurecendo. Achei estranho, mas não dei bola. As contradições se amontoavam. A família ofereceu recompensa de 10.000 reais por informações que levassem ao paradeiro de Osvaldo. Cartazes com sua foto foram colados em postos de gasolina, lanchonetes e sedes de fazendas por toda a região. O caso ganhou espaço nos jornais locais e numa emissora de rádio de Marabá. Mas conforme os meses passavam, o interesse da mídia diminuía e as pistas se esgotavam. Em dezembro de 2012, 6 meses após o desaparecimento, o delegado Marcos Aurélio admitiu que não havia mais linhas de investigação abertas. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse a família numa reunião tensa na delegacia. Sem novas evidências, sem testemunhas confiáveis, sem pistas concretas. O caso continua em aberto, mas sem perspectiva de solução a curto prazo. Luciana voltou para a redenção devastada. A Agropecuária Menezes continuou funcionando sob sua administração, mas ela nunca mais foi a mesma. A cada aniversário do desaparecimento, jornais locais republicavam a história de Osvaldo, sempre com o mesmo final. Caso continua sem solução. Em 2015, 3 anos depois, uma reportagem especial da Rádio Tucumã retomou a investigação, entrevistando novamente testemunhas e revisando documentos. Mas não houve avanços significativos. O mistério do empresário que desapareceu na estrada do Cateté permanecia sem resposta. Dezembro de 2022. 10 anos. 6 meses e 15 dias após o desaparecimento de Osvaldo Menezes Prado, a seca mais severa dos últimos 50 anos castigava o sul do Pará. O rio Cateté, que nos meses chuvosos chegava a transbordar suas margens, agora corria como um fio de água marrom entre bancos de areia e pedras expostas. Árvores que normalmente ficavam submersas emergiam como esqueletos retorcidos, e poços que sempre foram navegáveis se transformaram em caminhos secos, onde era possível andar a pé. José Roberto Silva, pescador de 44 anos conhecido na região como Zé da Piaba, caminhava pela margem do rio numa manhã de terça-feira, carregando uma tarrafa e procurando os poucos pontos onde ainda era possível encontrar peixes. O nível da água estava tão baixo que ele conseguia ver o fundo pedregoso em vários trechos. Foi quando tropeçou numa estrutura metálica meio enterrada na lama seca. Pensei que fosse um pedaço de cerca ou alguma sucata que alguém tinha jogado no rio, contou Zé da Piaba dias depois.
Mas quando comecei a cavar com as mãos para ver o que era, percebi que tinha o formato de um barco pequeno. Era parte de uma voadeira de alumínio, com cerca de 5 metros de comprimento. O casco estava amassado e coberto por uma crosta de lama endurecida, mas ainda era possível identificar alguns detalhes. Na lateral, quase apagada pelo tempo e pela umidade, estava a figura de uma vaca e os restos de algumas letras. Ropec, Riamen, S. O coração de Zé da Piaba disparou. Ele conhecia aquela marca. Toda a região conhecia. Agropecuária Menezes. Com cuidado, o pescador começou a examinar o interior da embarcação. A maior parte estava cheia de lama endurecida e detritos acumulados ao longo de uma década. Mas num pequeno compartimento próximo ao banco do piloto, protegido por uma tampa de plástico que havia resistido parcialmente à ação do tempo, ele encontrou algo que fez suas mãos tremerem. Um relógio de pulso masculino, de metal dourado, com a pulseira de couro já completamente deteriorada. O visor estava embaçado, mas ainda era possível ver os ponteiros parados numa posição específica. 19h33. Zé da Piaba guardou o relógio no bolso da camisa e saiu correndo em direção ao povoado mais próximo. Sua primeira parada foi na venda de Seu Manuel, onde havia um telefone público. Com as mãos ainda tremendo, discou para a Polícia Civil de São Félix do Xingu. Alô, é da delegacia? Aqui é Zé da Piaba, o pescador. Eu acho que encontrei alguma coisa do homem que sumiu há uns anos. O empresário Osvaldo. A notícia se espalhou pela região com a velocidade dos ventos amazônicos. Em poucas horas, moradores de povoados vizinhos se dirigiam para a margem do rio Cateté para ver com os próprios olhos os destroços da voadeira. O delegado atual, Paulo César Moraes, que havia assumido o cargo em 2018, chegou ao local no fim da tarde, acompanhado por 2 peritos criminais, vindos de Altamira. A voadeira foi cuidadosamente removida do leito do rio e levada para a perícia. O relógio, por sua vez, foi encaminhado para análise técnica, numa tentativa de determinar há quanto tempo estava submerso. Na quinta-feira seguinte, Luciana Prado recebeu a ligação que esperava há uma década. Senhora Luciana, aqui é o delegado Paulo César, de São Félix do Xingu. A senhora poderia vir até aqui? Encontramos alguns objetos que podem estar relacionados ao desaparecimento de seu marido. A viagem de redenção até São Félix do Xingu nunca havia parecido tão longa. Luciana, agora com 52 anos e cabelos completamente grisalhos, fez o percurso acompanhada pelo filho mais velho, Ricardo, que tinha apenas 16 anos quando o pai desapareceu e agora era um homem de 26, formado em administração e responsável pelos negócios da família. Na delegacia, o delegado Paulo César mostrou primeiro as fotos da voadeira encontrada no rio. Luciana confirmou que se tratava de uma embarcação da empresa. Osvaldo havia comprado 3 voadeiras em 2010 para facilitar o transporte em regiões alagadiças da Amazônia, especialmente durante a época das chuvas. Essa aí sumiu junto com meu marido, disse ela, com a voz embargada. Ele sempre dizia que ia atravessar o rio de barco quando a estrada ficava intransitável. Então o delegado mostrou o relógio. Luciana o reconheceu imediatamente. Era o Tecnos dourado que ela havia dado de presente a Osvaldo no Natal de 2009. Ele nunca saía de casa sem aquele relógio. Posso pegar? Pode sim, senhora. Com cuidado, Luciana segurou o relógio nas palmas das mãos. O metal estava escurecido e havia uma fina camada de limo grudada no visor, mas era definitivamente o mesmo relógio que seu marido usava no dia em que desapareceu. Olha a hora que ele parou, sussurrou, mostrando ao filho. 19h33. Apenas 1 minuto depois da última mensagem que seu pai me mandou. Ricardo examinou o objeto com atenção. Alguma coisa não fazia sentido. Mãe, esse relógio ficou 10 anos no fundo do rio? O delegado Paulo César explicou que a perícia havia detectado sinais de submersão prolongada, mas o estado de conservação era surpreendentemente bom para algo que havia ficado tanto tempo na água. A explicação mais provável é que ele tenha ficado protegido dentro da voadeira, naquele compartimento onde foi encontrado. A tampa de plástico pode ter criado uma espécie de bolsa de ar que retardou a deterioração. Mas havia outros detalhes estranhos. O motor da voadeira nunca foi encontrado,
apesar das buscas extensivas na área, e a posição da embarcação sugeria que ela havia sido arrastada por uma distância considerável antes de encalhar definitivamente. "O que isso significa, delegado?" perguntou Luciana. "Significa que vamos reabrir o caso, senhora. Depois de 10 anos, temos finalmente uma evidência física concreta." Luciana pediu para ficar sozinha com o relógio por alguns minutos. Quando o perito ofereceu limpá-lo para facilitar a análise, ela balançou a cabeça. "Não, deixa como o Rio guardou. Assim ele fica exatamente como estava com meu marido na última vez." Naquela noite, ela levou o relógio para casa e o colocou sobre a mesa de cabeceira, no mesmo lugar onde costumava ficar o celular de Osvaldo 10 anos antes. Os ponteiros continuavam marcando 19h33, como se o tempo tivesse parado naquele momento específico de uma quinta-feira de junho de 2012. A reabertura do caso trouxe de volta à tona memórias que muitos preferiam manter enterradas no fundo do rio, junto com os segredos que a Amazônia guarda há séculos. O delegado Paulo César começou a investigação revisitando todas as testemunhas do caso original. João Batista, o peão que havia relatado ter visto Osvaldo embarcando numa voadeira com 2 homens desconhecidos, agora tinha 67 anos e trabalhava como caseiro numa pequena propriedade próxima a Marabá. "Sempre soube que ia dar nisso", disse ele ao delegado, balançando a cabeça. "Aqueles 2 homens não eram daqui da região. Tinham sotaque diferente. Pode ser do Maranhão ou do Tocantins. E a pressa que eles estavam para sair do porto, aquilo não era normal." Pressionado a lembrar mais detalhes, João Batista revelou algo que não havia contado 10 anos antes. O homem de boné, o baixinho, ele tinha uma cicatriz na mão direita, bem aqui no dedão. Mas quando eles saíram com o empresário, ouviu o motor da voadeira subindo o rio, não descendo. Quer dizer que eles foram em direção às fazendas grandes, não para a cidade. A informação era valiosa, mas também levantava novas questões. Se Osvaldo havia embarcado voluntariamente com os 2 homens, por que sua caminhonete foi encontrada abandonada numa estrada que não levava ao Porto do Rio? A resposta veio de uma fonte inesperada. Maria Conceição Santos, irmã da dona da lanchonete onde Osvaldo havia parado para pedir informações, procurou espontaneamente a delegacia uma semana após a descoberta do relógio. Ela tinha 61 anos e morava numa casinha simples na periferia de São Félix do Xingu. "Delegado, eu não consegui mais dormir direito depois que vi a notícia na televisão. Tem uma coisa que preciso contar para o senhor." Maria Conceição revelou que, na noite do desaparecimento de Osvaldo, havia presenciado uma conversa telefônica que a inquietava há 10 anos. "Eu estava na lanchonete da minha irmã, ajudando ela a fechar, quando chegaram 2 homens perguntando pelo empresário que tinha estado lá de tarde. Disseram que tinham um encontro marcado com ele no Porto do Rio. Minha irmã disse que ele tinha ido embora fazia tempo, em direção à fazenda Santa Rita. E aí? Aí um deles saiu para fora e fez uma ligação. Eu ouvi ele dizer: 'Mudança de planos. Ele não vem para o porto. Vamos ter que ir buscar na estrada.' E depois disse um nome: Cateté." A revelação mudava completamente a perspectiva do caso. Osvaldo não havia encontrado os 2 homens por acaso no Porto do Rio. Havia sido deliberadamente interceptado na estrada do Cateté. O delegado Paulo César intensificou as investigações. Através de uma análise detalhada dos registros telefônicos de 2012, conseguiu identificar que, na véspera do desaparecimento, Osvaldo havia recebido 3 ligações de um número não registrado. As chamadas duraram poucos segundos, sugerindo que eram mensagens rápidas ou combinações de encontro. A descoberta do relógio também permitiu uma nova linha de investigação técnica. Peritos conseguiram determinar que a voadeira havia navegado rio acima por pelo menos 20 quilômetros antes de naufragar ou ser deliberadamente afundada. Sedimentos encontrados no casco eram compatíveis com uma região específica do Cateté, próxima à divisa com o município de Ourilândia do Norte. Foi nessa região que, em janeiro de 2023, um ano após a descoberta do relógio, a investigação finalmente chegou ao seu desfecho. Antônio Carlos Ferreira, o pecuarista que devia dinheiro a Osvaldo e que havia marcado o encontro na fazenda Santa Rita, foi convocado para um novo depoimento. Desta vez, confrontado com as evidências encontradas na voadeira e com as contradições em sua versão original,
Ele desmoronou. Eu não queria que as coisas acontecessem daquele jeito, disse ele, com a voz trêmula, sentado na sala de interrogatório da delegacia. Quando ele veio cobrar a dívida pela terceira vez, eu estava desesperado. Tinha perdido muito gado na seca daquele ano. Os bancos estavam no meu pé. Não tinha como pagar os quase 35 mil que devia para ele. Antônio Carlos revelou que havia contratado 2 homens para dar um susto em Osvaldo e convencê-lo a aceitar um prazo maior para o pagamento da dívida. A ideia era só assustar ele um pouco, levar ele para dar uma volta de barco e conversar numa boa. Mas as coisas saíram do controle. Segundo o pecuarista, os 2 homens, irmãos vindos do Maranhão que trabalhavam como capangas eventuais na região, interceptaram Osvaldo na estrada do Cateté e o forçaram a acompanhá-los até o porto improvisado do Rio. Lá embarcaram na voadeira da própria empresa de Osvaldo. Eles disseram que iam levar ele para dar uma volta, conversar e depois trazer de volta. Mas alguma coisa deu errado no meio do rio. O que exatamente aconteceu naquela noite permanece envolvido em mistério. Antônio Carlos afirma que os 2 homens nunca mais apareceram para receber o pagamento combinado. Tentativas de localizá-los foram infrutíferas. Aparentemente, deixaram a região logo após o incidente. Eles sumiram do mapa. Nunca mais ouvi falar deles. E eu fiquei 10 anos com esse peso na consciência. A confissão de Antônio Carlos levou à sua prisão preventiva por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas o corpo de Osvaldo Menezes Prado nunca foi encontrado. O rio Cateté, que devolveu a voadeira e o relógio após uma década de silêncio, mantém seus outros segredos guardados no fundo de suas águas escuras. Em março de 2023, Luciana Prado acompanhou a audiência de julgamento de Antônio Carlos Ferreira. O pecuarista foi condenado a 18 anos de prisão. Na saída do tribunal, ela foi abordada por jornalistas. "A senhora tem alguma coisa a dizer?" Luciana olhou para o relógio de ouro que carregava numa pequena bolsa de couro, o mesmo relógio que o Rio havia guardado por 10 anos. "Meu marido sempre dizia que a Amazônia cobra um preço de quem não a respeita. Talvez ele tenha sido cobrado por dívidas que não eram suas. Hoje, 4 anos após a descoberta no rio Cateté, o caso de Osvaldo Menezes Prado oficialmente está encerrado na justiça. Mas, para os moradores da região, algumas perguntas persistem. Um pescador anônimo, que preferiu não se identificar durante as filmagens de um documentário sobre o caso, resumiu o sentimento local. "Aqui, o rio leva o que quer e, às vezes, devolve só o que a gente precisa lembrar." O relógio de Osvaldo continua parado às 19h33, guardado na mesma mesa de cabeceira, onde Luciana o colocou na noite em que o recuperou. Ela nunca permitiu que fosse consertado ou limpo. "Assim ele fica exatamente como estava com meu marido na última vez", explica ela. "O tempo parou naquele momento, mas a vida continuou. E às vezes é isso que a gente tem. Apenas o tempo que ficou guardado no fundo do rio, esperando a hora certa de voltar à superfície." Nas águas do Cateté, onde o nível voltou ao normal após o fim da seca, pescadores locais às vezes relatam ter visto reflexos estranhos no fundo do rio durante as manhãs mais claras. Dizem que são apenas pedras e galhos submersos, mas preferem pescar em outros trechos. Afinal, alguns segredos são melhor deixados onde a própria natureza escolheu guardá-los.